Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, onisciente. É um Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Nós somos do grupo ecumênico do caminho do amor. Nós não somos uma religião, nem uma igreja, e nem tem um pouco um centro espírita. Nós pregamos a Bíblia, o Evangelho, estudamos na luz da doutrina dos Espíritos, porque nós estudamos vida além da vida. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, mas não se esqueça de escrever aí. Se você ainda não assistiu os nossos trabalhos, assista, principalmente Estudando Vida Além da Vida, já gravamos o nosso lar completo. E hoje nós vamos gravar o capítulo 30 do segundo livro de André Luiz, que é Os Mensageiros, capítulo 30. Que é conversação especial, né? No capítulo 29, André Luiz e Vicente está conversando com duas jovens, a Cecília e Aldonina. É duas garotas introvertidas, sábia, inteligente, sincera, porque no mundo espiritual, André Luiz tem percebido isso. Muitas vezes ele fala a diferença da terra com o mundo espiritual. Lá não tem fingimento. Por causa de quê? Porque o nosso pensamento, às vezes, é mais alto do que a própria palavra. Aí então, as nossas irmãs estão falando da necessidade, do desejo que tem de morar no nosso lar. Aí a André fala assim, mas é tão importante assim? Ela diz, muito mais do que você pensa. Vocês não sabem o privilégio, desculpa, o privilégio que vocês têm. Olha, eu estou me preparando, estou trabalhando, porque a minha encarregada me prometeu um prêmio de eu ir um dia visitar o nosso lar. Aí então a Aldonina falou assim, eu já fui lá. Eu tenho uma amiga lá, né, que mora lá. Ela é casada, mora lá. Aí na minha folga eu fui lá e fiquei 15 dias lá com ela, a minha amiga Isaura. Lá eu passei dias maravilhosos. Lá eu visitei a fonte de água, né? Visitei a parte onde a música, as artes celestial. Visitei vários lugares. Para nós, o nosso lar é uma faculdade. Lá a gente aprende coisas incríveis. Eu voltei para cá com muita coisa que eu aprendi lá. Aí Vicente diz assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção é o casamento no mundo espiritual. Aí Cecília acudiu e disse, por que não? O casamento não é uma coisa
boa, importante na crosta da terra, por que não aqui no nosso lar? Aqui no mundo espiritual? Só que tem uma coisa, respondeu Aldolina. O casamento daqui tem que ter que lá na terra viver por amor. É o casamento que Jesus disse, não é o casamento da igreja não, viu, minha irmã? O casamento de negociata, de barganha. Não, para aumentar a herança, não. É o casamento que Jesus disse, que não separa o homem aquilo que Deus ajuntou. Eu vou contar uma historinha hoje sobre isso. Então precisa que tenha amado, não casado por desejo, por beleza, por liderança, por ser famoso, né? Não, o casamento tem que ser por verdadeiro amor, o casamento de Deus. Aí então, Aldolina falou, a minha irmã, aliás, essa minha amiga Isaura, o namorado dela, o noivo dela, foi convidado para trabalhar no nosso lar, lá no Ministério de Investigação. E ela ficou aqui no nosso pronto-socorro. E ele então, nas folgas deles, ele vinha para cá namorar. Porque ele estando lá, ele pode vir aqui. Mas o daqui não pode ir para lá. Quem está no lugar mais avançado pode vir no lugar mais inferior. Mas aquele que está no inferior não pode ir no lugar mais avançado. Então, quando ele tinha folga, ele vinha e ficava os dias namorando com ela aqui, noivando. Aí, então, foi pedido para o diretor em casamento. Aí o diretor disse, olha, eu não tenho essa capacidade de impedir esse enlace. Mas uma coisa eu aconselharia você, que trabalhasse pelo menos mais 6 anos, para você adquirir uma especialidade, para aprender o trabalho, para ter condição, ter entendimento, para que não tenha dificuldade lá. E assim se fez. E ela terminou o prazo, ela se casou e foi para lá. Igual eu, disse a nossa irmã Cecília. Eu estou esperando alguém que ainda está na crosta. A alma gema dela ainda está encarnada no corpo físico. E a Aldolina, ela está esperando a mãe dela. A mãe dela vai vir para cá, então elas irão morar em outro lugar, em outra cidade. Como nós já contamos lá no começo, né? Quando ela disse que o pronto-socorro onde ela trabalha foi criado há mais de 2 séculos. Há 50 anos, o pai dela foi recolhido para o pronto-socorro. E lá ele se recuperou, se tornou um trabalhador efetivo, né? Se esforçou e tornou um dirigente. Aí depois a minha mãe desencarnou, então veio morar com ele. Passado alguns tempos, eu e a Aldolina, nós também deixamos com o corpo físico, então fomos atraídos por eles. E estamos trabalhando aqui. André Luiz, lembra-te que André Luiz disse assim, mas qual é a diferença? Eu trabalhei 1 ano lá no Ministério da Ressuscitação. Lá vem espírito completamente desmentado, doente, precisa de vários, às vezes, até anos para se tratar. Ela disse,
tem uma diferença, André Luiz. Os espíritos que são resgatados pelos os bons samaritanos, eles já é um espírito que já vem com horror, com medo das trevas. Já vem aquele que chora, é porque já reconheceram que eles erraram. Já reconheceram que eles precisam de ajuda. Agora aqui não. Nós estamos muito perto da crosta da terra. Aqui, os irmãos que aqui chegam são ignorantes, são estúpidos. Eles se acham que nós somos loucos, eles que estão certos, que eles não precisam, porque a coisa mais difícil é o cego que não quer enxergar, né? Não é tão difícil assim não, né? Porque eu mesmo, quando alguém perguntou para mim, você gostaria de voltar a enxergar? Eu disse, não. Eu já até me acostumei. Porque o Mestre Jesus diz que é melhor você entrar cego no mundo espiritual do que com seus 2 olhos ir para as trevas, para o umbral. E lá ser difícil de sair, né? Então, aí, ela então, a nossa irmã Donina, falou, eu e a Cecília, nosso trabalho é muito importante, muito interessante. Porque nós, lá no nosso pronto-socorro, porque aqui, disse ela, aqui cada 10 quilômetros tem um pronto-socorro, tem um lugar de ajuda para recolher esses nossos irmãos. Preste atenção, querida irmã, querido irmão, a promessa de Jesus, para você ver em que as religiões estão à distância de ano-luz da realidade do mundo espiritual. Percebe? Aqui a palavra de Jesus, quando Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, não deixarei desamparado em tempo nenhum. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Eu estarei convosco até o final dos tempos. O final do tempo, quando é que é, minha irmã? É o dia do teu desencarne, porque o tempo é na terra, noite e dia. No mundo espiritual, o tempo não existe. A não ser na crosta, né? Nesse pronto-socorro, lá tem dia e noite. Mas nos lugares mais avançados, não existe dia. Aliás, não existe noite. Mas percebe que mesmo lá, aqueles espíritos que não têm condição, como o André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, todo dia Clarence ia lá, onde é que ele estava, para ver como é que estava ele. Até o dia em que ele chorou e orou, porque quando a pessoa chora, é porque ele teve a consciência do seu erro. Aí cai o orgulho, o egoísmo cai por terra, o preconceito é eximado. Então o Espírito se apresenta ao Criador, aí abre-lhe os olhos espiritual. Foi quando, depois de chorar por algum tempo e orar e pedir, ele abre os olhos e vê aquele velhinho ao lado dele, que pega na mão dele e leva ele para o nosso lar. É assim que acontece. Então a Cecília diz, no nosso pronto-socorro, nós trabalhamos na parte de reencarnação todos os dias, de 15 a 20 espíritos recebe a reencarnação. E esses espíritos, nós temos a missão de acompanhar eles desde do 0 até os 7 anos. Até que o espírito começa a sentir o que ele é. Porque até os 7 anos depende do pai, da mãe. O espírito, alguns lembram de uma existência passada.
esses espíritos são acompanhados pelo plano espiritual. Para que quando, aí depois, então depende do pai e da mãe. Você entende? Lembra que eu disse, que eu sempre conto uma historinha, né? Então vamos colocar aspas. Quando nós falamos do casamento, que não é o casamento da igreja, não é o casamento do cartório, aquele de papel assinado, não. O casamento de Deus é o casamento do amor. Eu tenho um caso na minha família, de um que fez todo o requisito da igreja. Trabalhou, construiu a casa, noivou por 3 anos, casou na igreja, houve música, houve flor, houve véu, pedido, aliança. Não viveu 1 ano. Quando ele voltava para o trabalho, chegava em casa, a esposa não estava em casa. Onde é que ela estava? Ela estava no bar bebendo com os amigos. Até que um dia, então, ele pegou ela, completamente embriagada, levou para a casa do pai, entregou para ele e disse: olha, estamos aqui. A sua filha não é o que eu pensei. Mal acompanhada é melhor viver só. E o pai aceitou, porque ele tinha razão, viu? A filha completamente embriagada, ela não cuidava mais da casa. Ele, então, ficou por alguns tempos. Aí, como jovem, né? Então ele procurou uma casa de prostituição. Procurar uma garota de programa. E um dia ele encontrou uma que tinha mais ou menos a idade dele. E ele percebeu, como tem a costume de frequentar aquele lugar, que aquela era diferente. Ela não parecia daquele lugar. Aí ele achou interessante e perguntou para ela, ela contou a história dele, que ela foi obrigada a ir ali porque o pai expulsou de casa e ela ficou na rua. Aí ele perguntou para ela: você não gostaria de ter um lar? Ela falou: é tudo que eu sonho, ter lar, ter minha casa cheia de filhos. Aí ele disse: você não quer ir morar comigo? Eu tenho essa casa e não tenho a esposa. Você quer ser essa esposa? Ela disse: eu quero. É tudo que eu quero. Ajuntou as coisas dela e foi com ele. Viveram mais de 50 anos. Tiveram filhas lindas. Conta os vizinhos que todo dia, quando ele vinha do trabalho, essa não estava no bar, não, estava no portão esperando ele. E entrava de mão dada para dentro de casa, a comidinha já estava pronta, a água do banho já estava preparada para ele. E dizia que depois de, com certa idade já, com a idade já bem avançada, quando ele estava na praça, passeando com a filha, eles andavam de mão dada como 2 casais de namorado. Aí ela desencarnou. Passados uns 6 meses, ele acompanhou ela, ele não conseguiu viver sozinho, sem ela. Agora pergunto para você, este é o casal que com certeza, quando ele chegou lá, ela estava esperando ele. E eles com certeza estarão juntos e vão viver juntos. Pode retornar novamente ou ir para um mundo mais superior, porque eles venceram. Porque vencer, evoluir, não é seguir uma religião, não é seguir uma igreja, seguir uma casa espírita, não. É a moral. Lembra que Jesus disse: os meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela maneira de amar. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, não esqueça de fazer o evangelho no lar, ensinar os seus filhos, esses que estão pequenos, antes dos 7 anos, ensine a eles os bons costumes. Faça o que aconteceu comigo. O meu pai e a minha mãe, semi-analfabeto, não tinha a menor ideia de religião. Era só aquele que dizia: oh, não faça isso que Deus te castiga. Então a gente perguntava: mas por que Deus castiga? Não interessa. Quando o mais velho fala, a criança abaixa a cabeça. Tem que aceitar, né? A minha avó não fez isso, não. A minha avó passou para mim a missão, que ela era curandeira, bezedeira. Ela disse: meus guias estão pedindo para mim passar para você os meus dons. Aí ela me levou para a igreja para me fazer a primeira comunhão na igreja católica apostólica romana. Foi aí que eu aprendi o que é Jesus, o que é Deus. Então aí que eu comecei a minha fé religiosa. Por isso hoje eu sou o que sou.
Senão eu teria dificuldade, porque na hora da mocidade que eu me desviei, quando teve na primeira dificuldade, eu lembrei que tinha um Deus, que tinha um Jesus, que estava sempre de mão dada, e eu procurei Ele, e Ele me acudiu. Hoje eu sou o que sou. Sou o evangelista Francisco Pedro, sou um monitor, um administrador deste grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós pregamos a Bíblia, o Evangelho, na luz da doutrina dos Espíritos, porque a doutrina que não tem preconceito. Para pregar Jesus, pregar o Evangelho, não pode ter preconceito, porque Jesus não pregou nenhuma igreja. Não tem preconceito o Evangelho. O preconceito é da igreja, é da primeira aliança, é coisa do homem. Tenha cuidado. Saudações em Cristo Jesus, paz, luz e liberdade.